Graça e paz, meus queridos irmãos, que a graça e o favor de Deus seja multiplicado sobre a vida de vocês. Quero agradecer com todo o meu coração por você estar participando desse estudo comigo, e tenho certeza que isso vai trazer edificação para a sua vida. Então, tem sido bom para você? Quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhece, pessoas do seu convívio. Faça isso, compartilha, porque você não vai estar levando a essa pessoa apenas informação, mas você, pela palavra de Deus, estará levando a essa pessoa transformação. E também quero te pedir para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, e pode também clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. E principalmente agora nós estamos gravando uma série de vídeos com estudos sobre a visão dos vencedores, e é essa visão que nós temos seguido pela palavra do Senhor, e temos aprendido muito com o Senhor a respeito disso. Muito bem, na aula passada, o nosso estudo passado, nós falamos sobre a punição dispensacional. Então agora vamos continuar nesse assunto sobre a punição dentro da visão dos vencedores, e vamos usar um texto como base para falarmos da punição no reino milenar, ok? E o texto que vai ser falado aqui, estudado, será de Mateus. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, nós vamos ler até o verso 35. Então vamos lá, Mateus 18, do versículo 23 ao versículo 35, diz a palavra: Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servos, e tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com o que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e segurando-o, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente, e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Cada um ao seu irmão. Então veja, esse texto fala de um servo sendo perdoado de suas dívidas pelo seu senhor. O outro conservo tinha uma dívida com o primeiro servo, mas o servo que foi perdoado de sua dívida não queria perdoar o conservo. O primeiro servo, irmãos, definitivamente representa a pessoa salva, pois ele rogou pelo perdão, do seu senhor: Senhor, perdoa-me, tenha compaixão de mim. E o Senhor, movido de compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então todos nós somos pessoas desamparadas, e quando vamos ao Senhor recebemos a compaixão. Isso significa graça. E toda vez que nós vamos ao Senhor pedir-lhe algo, Ele, movido de graça e compaixão, nos favorece. Então veja, o Senhor
perdoou nossas dívidas e nos deixou ir. Agora, se o primeiro servo representa um cristão, então, o que quer que ele expresse, representa aquilo que iremos expressar. A maneira como o Senhor trata com seu servo será a maneira como o Senhor tratará conosco. A mesma maneira que o Senhor tratou com esse servo. Então, você precisa ver com um olhar profético. Vamos adiante. Vamos aqui listar algumas coisas dentro desse texto que nos leva a entender sobre a punição no reino milenar. Veja, é impossível pagar o nosso débito com o Senhor. Isso é a primeira coisa que eu preciso entender aqui nesse texto. É impossível pagar o débito que eu tenho com o Senhor. Veja que o rei aqui dessa parábola é o Senhor, e os servos somos nós, todos nós, mesmo depois de salvos. Olha bem para isso. Temos pecado contra o Senhor, mas quando clamamos por misericórdia, nós somos imediatamente respondidos. Amém, meus queridos? Imediatamente o Senhor nos responde. Então, e de acordo com essa parábola, a nossa dívida era muito grande, impagável, não tinha como pagar. Mas o texto diz que o servo clamou por misericórdia e compaixão, e imediatamente a Bíblia diz que o Senhor, movido de compaixão, ele o perdoou as suas dívidas. Veja, a segunda coisa que eu preciso entender aqui é que o perdão é algo vindo da graça do Senhor. Vamos entender aqui o perdão gracioso do rei. Veja, o Senhor perdoou toda a dívida do servo, que era de 1000 talentos. Você sabe? Porque se a gente for converter isso a uma moeda muito poderosa, que é o dólar, então já foi feita essa pesquisa e essa conta, o perdão que aquele servo recebeu, para você ter uma ideia, é equivalente a aproximadamente 5 bilhões de dólares. Olha que coisa terrível. É muito dinheiro, é muita coisa, é uma dívida impagável. Mas veja, nós precisamos ter clareza da gravidade do preço dos nossos pecados diante de Deus. Por que nós precisamos fazer isso? Para nós avaliarmos, né? Avaliarmos melhor a sua abundante graça. E assim, quando nós fazemos, nós vamos valorizar mais aquilo que o Senhor nos deu. Então, veja, ele foi perdoado uma dívida muito alta, muito grande. Nós também fomos. E quando nós avaliamos dessa maneira, nós vamos dar muito mais valor à abundante graça do Senhor. A terceira coisa que eu vejo aqui é que a dívida dos outros para conosco é muito menor que a nossa dívida para com o Senhor. Preste bem atenção nisso. O verso 28 diz que aquele servo tinha um conservo, e esse conservo lhe devia 100 denários. Ou seja, se formos colocar no nosso tempo agora e olhando para a nossa moeda e convertendo na nossa moeda, no real, seria aproximadamente R$1.000. Você viu? Aquele servo foi perdoado de 5 bilhões de dólares, e agora o conservo dele devia R$1.000 para ele, mas ele o enforcou, pegou pelo pescoço e exigia que ele pagasse ele. Você sabe a quem esse servo aponta? Ele aponta ao pecado de um irmão contra nós, que o irmão falhou conosco, nós recebemos tamanho perdão de Deus, mas na hora de perdoar o irmão, né, que um pecado tão pequeno, tão insignificante, comparado àquilo que nós já recebemos como perdão, comparado ao perdão de Deus para nós, e nós queremos ainda cobrar a dívida, né, do irmão, queremos o pressionar na parede. Então, veja, nota bem isso, é tão pequeno esse débito, tão insignificante, e se comparado ao nosso débito que já foi perdoado pelo Senhor. Entendeu, queridos? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o perdão é uma questão de vontade. Agora eu quero que você observe bem isso e que você preste bastante atenção nisso que eu vou te falar. A parábola diz que aquele homem,
ele não quis perdoar o seu conservo. Ele podia perdoar, mas ele não quis. Você sabe que muitos afirmam que são incapazes de perdoar. Quantas pessoas dizem: não, mas perdão, não foi eu que errei, não foi eu que falhei com ele, não foi eu que falhei com meu irmão, não foi eu que falhei com o próximo. Deixa eu dizer algo para você: perdão não é uma questão de quem está certo ou de quem está errado. O perdão é uma questão de cura. O perdão é uma questão de entendimento, de reconhecimento. O perdão é entender que nós fizemos um pecado, cometemos algo muito maior, um delito muito maior, e fomos perdoados pelo Senhor. Por que não nós não podemos perdoar, né? Por que a pessoa diz: ah, eu sou incapaz de perdoar? Na verdade, não é que essa pessoa é incapaz, na verdade é porque ela não quer, porque passa pela nossa vontade. Aquele servo, ele poderia perdoar o seu conservo, mas ele não quis. Ele não quis perdoar. Então, o homem que fora perdoado pelo rei era salvo. Estava falando de alguém salvo. Portanto, a parábola, e essa parábola aqui de Mateus 18, trata-se com pessoas salvas. Está tratando com pessoas salvas. Ok? Então esse texto está falando de pessoas salvas. Então, outra coisa que nós precisamos observar aqui, dentro dessa lista que nós estamos estudando nesse texto, é que nossa falta de perdão entristecem os irmãos. Veja, os companheiros daquele conservo ficaram imensamente tristes. Você pode olhar no texto aí, que eles ficaram tristes por causa da atitude do servo. Porque quando nós recusamos a perdoar, irmãos, a nossa atitude da falta de perdão entristece os irmãos, e entristecendo os irmãos, obviamente vai apagar o espírito da igreja. Toda igreja, ela precisa ter o espírito aceso, ela precisa ter o fogo do espírito, ela precisa ser ativada pelo espírito. Mas quando não há perdão, quando não há comunhão entre os irmãos, o que acontece? Essa igreja esfria, essa igreja não tem o fogo do espírito. Veja quanto é sério isso. É uma questão de observarmos a palavra de Deus, entender que o perdão é algo valioso. Foi assim que Deus nos ensinou. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui é que, punidos pelo Senhor por não querer perdoar, seremos punidos se não quisermos perdoar. Haverá uma punição para aquele que ignora o perdão. É muito sério. Nós estamos falando da visão dos vencedores. Isso tudo vai acontecer no tribunal de Cristo, depois que a igreja for arrebatada, e ali o Senhor vai separar aqueles que vão reinar com Cristo e aqueles que não vão reinar. E um dos critérios de quem não vai reinar é porque ele não perdoou. O versículo 34, você acompanhou a leitura comigo, nos diz assim: e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, verso 35, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Veja, essa pessoa a quem foi concedida a misericórdia e fora perdoada, ela foi entregue aos verdugos. Eu vou explicar para você o que é isso. Porque ela foi entregue aos verdugos até que pagasse toda a dívida do Senhor. Ou seja, agora você vai ter que trabalhar, agora você vai ter que se esforçar, agora você vai ter que com muito sacrifício e esforço, pagar o que você deve. Veja, ele poderia cancelar esse problema, mas ele não quis. Se ele podia devolver tudo o que devia, aí é outro problema. O fato é que ele teria de sofrer. Entregue aos verdugos é entregue ao sofrimento, é entregue à punição. Isso nos mostra, queridos, que se um cristão, olha bem, não perdoar o outro, naquele dia o Senhor tratará com ele da mesma forma com que ele tratou com os outros. É sério isso? Da mesma forma ele vai ser tratado. Se você não perdoar o seu irmão, o Senhor tratará com você
segundo a sua atitude implacável. Então, isso certamente se refere ao tratamento do Senhor com seus servos por ocasião da sua volta. Isso vai acontecer que quando os salvos estiverem com Cristo, lá haverá um tribunal de Cristo, e ali ele vai separar aquele que usou de misericórdia, assim como ele recebeu o perdão, ele não perdoou, então ele vai ser tratado com punição. Se ele perdoou, se ele teve um coração de compaixão da mesma forma que ele recebeu de Cristo Jesus, então ele vai ser chamado de servo bom e fiel. Esse vai reinar com Cristo. Então, se não perdoarmos os nossos irmãos, se não perdoarmos, seremos disciplinados pelo Senhor quando ele voltar. Preste atenção nisso e faça uma reflexão, porque se nós morrermos hoje cheios de amargura, ressentimento, falta de perdão, eu quero te trazer uma notícia aqui. Se você partir hoje cheio de mágoa, ressentimento e rancor e ódio, você não vai reinar com o Senhor naquele dia, porque você, qualquer um de nós, se nós não perdoarmos, se nós não formos perdoadores, nós não vamos reinar com o Senhor naquele dia. Isso é triste, mas é importante observarmos a palavra que diz que nós devemos ter comunhão uns com os outros. Eu gosto muito de citar a ceia nesse contexto que nós estamos aqui estudando, porque a ceia, ela reflete a harmonia, ela reflete a alegria, e o que é mais importante nós observarmos na ceia do Senhor é que, além de tantas outras coisas que ela pode promover, que ela pode nos dar, nós podemos destacar duas. Quando participamos da ceia, nós lembramos da morte do Senhor, nós lembramos do perdão do Senhor. E a segunda coisa é que na ceia do Senhor é Deus nos dando oportunidade de termos comunhão com os irmãos. Por isso, na hora de participarmos da ceia, nós renovamos a aliança com os irmãos. Nós dizemos assim: eu renovo a minha aliança com você. E aí, aquela oportunidade, aqui nós temos o costume de fazer assim, nós trocamos o cálice com o outro. Então isso traz um renovo para nós, um renovo para a nossa igreja e para os irmãos. Porque, irmãos, nós precisamos fazer isso. Isso é uma dádiva do Senhor. Recebemos o perdão equivalente a 5 bilhões, né? Se olharmos para essa parábola, bilhões de dólares. E aí o servo não pôde perdoar o seu conservo que tinha uma dívida de R$1.000 com ele. Precisamos entender que o perdão, ele é de Deus, e precisamos também entender como é esse perdão. O perdão de Deus não olha para quem está certo e para quem está errado. O perdão de Deus olha exatamente por causa da sua graça, do seu favor. Ele deseja ser compassivo, ter compaixão da nossa pessoa. Então, o perdão nesta era é para a salvação dos pecados, né? Quando recebemos o perdão, nós recebemos a salvação. Olha que coisa interessante. O perdão do Senhor é para salvar a nossa vida. Lá em Atos capítulo 2, no versículo 38 diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 31 diz: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E Atos 13, 39 diz: e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Então vejam, queridos, se um crente, depois de ser salvo, cometer algum pecado, mas não quisesse limpar-se, de que maneira, pastor, que eu posso me limpar? Por meio da confissão, por meio da purificação do sangue do Senhor Jesus. Se um crente salvo não quiser se limpar por meio da purificação do sangue do Senhor, antes dele partir, antes dele morrer, seu pecado não será perdoado nessa era. Então ele vai passar pela punição. Veja, ele permanecerá
para ser julgado no tribunal de Cristo. Então, tal crente não receberá recompensa. Esse crente não vai receber o galardão, não vai reinar com Cristo, conforme a palavra de Deus está dizendo, mas ele será disciplinado. Para quê? Para limpar-se do seu pecado e ser purificado, perdoado na era do porvir. Ele será salvo. Nós não estamos falando aqui que ele será condenado, não, mas ele será salvo através do fogo. Ele passará pela gina de fogo. Lembra do estudo passado, né? Sobre gina de fogo. Então, de acordo com Mateus 12:32, alguns pecados poderão ser perdoados na era vindoura, ou seja, na era do reino. Está lá em Mateus 12:32. Eu quero ler esse versículo com você, que diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Então, olhe bem, se alguém ofender e não quiser se arrepender, ou se foi ofendido e não quiser perdoar aquele que o ofendeu, e vier a morrer nessa condição, ficará fora do reino. Será salvo, mas precisará passar pela punição. Para quê? Porque lá o perdão do tribunal, né, vai ser pelo fogo, até que ele seja purificado. Então esse mesmo princípio é aplicado com relação àquele que ofende, né? Mateus 5:23 ao 26. Então tal pessoa também tem grande responsabilidade diante de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Talvez muitas pessoas tenham ofendido você. Se muitas pessoas tenham ofendido você, lembre-se de quanto o Pai o perdoou. Lembra o quanto pecado você tinha, coisas piores do que essa ofensa, e o Senhor te perdoou. Então, quando você lembrar disso, tenha uma certeza de que você vai perdoar também. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ali está falando de ofensa, literalmente. Ali está falando daquele que nós ofendemos e daqueles que nos ofenderam. Então, aí nós chegamos na parte da misericórdia e do julgamento. Aquele servo, ele pediu por misericórdia e ele recebeu compaixão do seu Senhor. Veja, irmãos, nós sabemos que nosso Deus, ele é um Deus justo, e no futuro, no trono do julgamento, ele nos julgará segundo a justiça. Entretanto, apesar de haver justiça no trono de julgamento, também haverá misericórdia. Se você mostra misericórdia para com os outros, o Senhor será misericordioso para com você. Se você é implacável, duro para com os outros, e se você é tão intransigente com as falhas e as fraquezas dos outros, o Senhor tratará com você apenas com justiça naquele dia. Então o tratamento será duro, né? Porque Ele é justo, o Senhor é justo. Então naquele dia, hoje, nós podemos alcançar misericórdia, mas no tribunal de Cristo, o tratamento vai ser pela justiça apenas, a justiça do Senhor. Porque se você tratou com dureza, Ele vai te tratar com dureza. Se você é misericordioso para com os outros, o Senhor mostrará misericórdia para com você. Lá em Lucas, no capítulo 6, e no versículo 37, diz que se você não julgar, não será julgado. Se você não condenar, não será condenado. Se você perdoar, será perdoado. Alguns cristãos são muito mesquinhos hoje, né? Demais. Porque eles são críticos, e ao criticarem os outros, eles começam a apontar erros, né? Erro de cada um, erro cometido. Mas esse irmão, ele erra, ele falha. Você sabe, no futuro, Deus tratará com eles da mesma maneira com que eles tratam com os outros. A mesma forma com que esse irmão trata o seu irmão, com dureza, ele será tratado. Portanto, a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, versículo 13. Então há uma coisa sobre a qual o juízo não pode triunfar:
sobre o fato de uma pessoa mostrar misericórdia para com os outros por toda a sua vida. Irmãos, nós não estamos livres do erro, todos nós erramos, né? Mas, contudo, se mostrarmos misericórdia para com os outros, que errou, que falhou conosco, hoje Deus será incapaz de tratar conosco, não haverá tratamento. Por quê? Porque nós alcançamos a misericórdia aqui. Então, é importante tratarmos aqui, é importante nos perdoar, nós perdoarmos aqui, é importante nós nos esforçarmos para tratar bem os nossos irmãos aqui, para recebermos a misericórdia do Senhor e a compaixão dele aqui, porque naquele dia será um tratamento de justiça. Quando chegar o tempo do julgamento, haverá alguns contra os quais nem mesmo o Senhor do juízo será capaz de levantar coisa alguma. Isso não significa que o homem possa propositadamente alterar o mandamento de Deus, não é isso. Significa apenas que, se você é misericordioso com os outros enquanto viver na terra, Deus será misericordioso com você. Então o negócio é aqui, enquanto você viver aqui. Por isso nós não cansamos de pregar o perdão, porque maior perdão nós recebemos. Toda vez que alguém vem falar comigo, pastor, mas eu não consigo perdoar, eu sempre digo, lembra do perdão que você recebeu do Senhor. Sua misericórdia hoje triunfará sobre o seu juízo amanhã. Então, preste bastante atenção nisso. A maneira como você julga os outros será a maneira como você será julgado. Esta graça é justa. Então, a forma como você trata os outros será a mesma forma como o Senhor tratará. A sua maneira de tratar os outros moldará o vaso, né? Então, vai ser um molde com o qual Deus medirá o julgamento com você. Lá em Tiago 2,13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqueles que não usam de misericórdia para com os outros serão julgados sem misericórdia. Mas, para aqueles que usam de misericórdia para com os outros, a misericórdia triunfará sobre o juízo. A sua misericórdia excederá o juízo. Isso é um fato maravilhoso. Então, para nós terminarmos aqui, Mateus 18 nos mostra com muita clareza que os filhos de Deus ainda podem cair nas mãos dos verdugos, do sofrimento, da punição. Se isso ocorrer, eles terão de permanecer ali até pagar toda a dívida. No versículo 35, o Senhor diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então essa porção da palavra não é falada aos incrédulos, mas essa palavra de Mateus 18 é falada aos cristãos, e mostra a relação que existe entre o Pai Celeste e seus filhos, e entre os irmãos. Então, para nós encerrarmos, eu quero orar com você. Lembre-se de que a nossa salvação eterna no novo céu e na nova terra é inabalável, porque isso é pela graça. Mas se hoje nossos problemas não forem tratados especificamente, ainda sofreremos uma punição específica no reino futuro. Que essa clareza e essa revelação possa estar no seu coração, e que a partir dessa palavra eu e você possamos mudar a história da nossa vida, o contexto com o qual nós nos relacionamos com os irmãos e com a igreja. Lembrando, o Senhor vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja que é uma igreja perdoadora, é uma igreja que tem o perdão no seu coração. Amém? Ainda quero orar por você, Pai. Abençoe a vida desses irmãos que têm com muita intensidade no seu coração, ó Pai, estudado essa palavra. Nós temos estudado sobre a visão dos vencedores nesses dias, e isso tem trazido vida para nós. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que está assistindo, e te pedir, Pai, que isso seja na vida de cada um deles. Todos os dias nós possamos entender que maior perdão nós recebemos, maior perdão nós recebemos. Obrigado por essa revelação e por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então, com todo o meu coração te agradeço. Que Deus te abençoe.